Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 31. Antes de nós lermos, deixa eu só relembrar daquilo que a gente falou na semana passada, porque eu penso que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai ver aqui hoje. Na semana passada, nós falávamos sobre uma crise de identidade. A pessoa, ela não saber quem ela é e não saber para que ela foi chamada. E aí a gente deu vários exemplos de pessoas, né, que estavam nessa crise de identidade, não saber quem é, não entender o plano, chamar de Deus, e isso sempre, todas as vezes, vai acarretar uma série de problemas na vida da pessoa. E vimos também alguns exemplos de pessoas que, como Davi, foi o nosso exemplo principal, entenderam quem eram. Entenderam qual era o propósito de Deus para as suas vidas e por isso não vieram trazer confusão alguma para a sua vida, porque haviam entendido. E aí eu dizia que quando nós não entendemos quem somos e para que fomos chamados, nós começamos então a imitar as outras pessoas. A gente olha para alguém que na nossa visão é alguém que está tendo sucesso, é alguém que é digno de ser imitado e às vezes nem é, mas na nossa concepção é. Então passamos a falar como a pessoa fala, a agir como a pessoa age, a vestir como a pessoa veste e assim por diante. E principalmente ali naquela fase da adolescência, fase da juventude, então as pessoas ficam muito sensíveis nessa questão, porque a pessoa ainda está se descobrindo, está descobrindo sua personalidade, está saindo da infância, entrando na fase adulta, e é muito fácil então a pessoa ela querer primeiro, né, ter aquela sensação de grupo, ter aquela aceitação, e para isso passa então a imitar as outras pessoas. E isso, meu irmão, pode simplesmente sepultar o plano que Deus ele tem para cada um de nós. E nós precisamos, então, não ter uma crise de identidade, saber quem somos e saber para que nós fomos chamados. E nós falamos disso, então, como eu dizia na semana passada. Hoje eu quero entrar aqui num assunto um pouquinho diferente, mas, como eu disse, que tem tudo a ver com isso aqui. Porque se nós vivermos isso aqui que nós vamos aprender hoje com o Senhor Jesus, então eu creio que a gente não vai ter problema com crise de identidade. Se nós vivermos isso aqui que o Senhor Jesus vai nos ensinar hoje, nós vamos entender quem somos, vamos entender para que fomos chamados, e aí não vamos viver, né, por outra coisa, a não ser pelo plano e pela vontade de Deus. Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 5, começa lá a narrativa aqui do capítulo 5, com Jesus, ele curando, então, um homem que 38 anos estava paralítico, estava lá do lado de um tanque chamado Betesda, que de tempo em tempo vinha um anjo, agitava a água, o primeiro que pulasse lá dentro era curado de qualquer enfermidade, você deve conhecer a história. E esse homem então estava lá esperando o movimento das águas. Jesus chega para ele, pergunta, você quer ficar curado? Ah, não tem homem nenhum que quando a água é agitada me jogue e tal. E aí Jesus vai então e cura aquele homem. E dá uma ordem para ele, olha, levanta, toma o teu leito e anda. E o homem obedeceu, levantou, tomou o leito dele, botou nas costas, foi embora para casa. O problema é que era sábado, né? E aí os religiosos vê aquele homem carregando a sua cama e vão acusá-lo. Você não sabe, você não conhece a lei, você não sabe que não pode carregar nada, que não pode trabalhar no sábado, que não pode carregar coisa alguma. E aquele homem diz assim, olha, mas quem me mandou, né, caminhar e levar aqui a minha cama, o meu leito, foi aquele que me curou. E eles perguntam, mas quem foi que te curou? E aí o homem não sabe dizer, né? Porque Jesus não se identificou, Jesus pega e sai e ele não sabe. Mais tarde, ali na festa dos judeus, então aquele homem encontra Jesus. E olha que X9, né?
E ele vai lá, não sei se para se defender ou não, e diz para os zelosos: foi aquele ali que me curou, ele que mandou eu carregar minha cama no sábado. E claro, né, eles foram lá ferver para cima de Jesus, então. E aí Jesus começa esse discurso, é um discurso bastante longo de Jesus, é um discurso assim que vale a pena a gente parar e ler com bastante calma, com bastante atenção. Mas nesse discurso que Jesus faz, Jesus ele fala aqui de testemunho. E testemunho na Bíblia é algo muito sério. Testemunho, geralmente quando a gente pensa em testemunho, já remete à questão de juízo, né? Da pessoa ir lá testemunhar. E um dos mandamentos, até isso é tão sério para Deus, que um dos mandamentos é não dar falso testemunho. Né? Mas testemunho não é só quando você comparece lá diante do juiz, né? E fala o que você viu, o que você ouviu. Testemunho, meu irmão, é mais do que isso. Se você vê no Antigo Testamento, se uma pessoa falasse, né, desse ali um testemunho, aquele testemunho não era considerado. Mas se 2 ou 3 pessoas testemunhassem a mesma coisa, aquilo era verdade. Né? Veja como era algo muito sério aquilo. Então, testemunho é eu falar, né, não só daquilo que eu vi, não só daquilo que eu vi, no campo jurídico até né? Porque se você vai dar um testemunho no campo jurídico e você é testemunho e dizer assim, então, juiz, eu acho, ele diz, você não está aqui para dizer o que você acha. A gente não quer saber o que você acha. A gente quer saber o que você viu. Não, eu acho que ele furou. Não. Você não acha nada. Você viu? Não viu. Você ouviu? Não ouviu. Acabou. É isso que interessa. Agora, no testemunho aqui, desde a palavra de Deus, já é um pouquinho diferente. Ele envolve, né, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente fala. Você já vai entender o que eu quero falar com isso. Mas eu quero lhe chamar a atenção que testemunho na Bíblia é algo que é levado muito, mas muito a sério. Amém. E aí, Jesus aqui, ele fala de pelo menos 5 testemunhos. Hoje a gente vai falar de 3 só. Jesus, no meio aqui da conversa, ele vai falar do testemunho de João Batista. Ele diz que esse testemunho é verdadeiro. E ele vai falar dos testemunhos das suas obras, que as obras que Jesus fazia testificavam a respeito dele, que Deus o havia enviado. Mas hoje a gente não vai falar desses 2, tá? Quem sabe uma outra oportunidade. A gente vai falar aqui de 3 testemunhos que Jesus cita aqui nessa passagem bíblica. Como eu disse, a passagem bíblica é extensa, eu não vou ler tudo. E sabe qual é a intenção de focar bem nesses 3 testemunhos? Eu vou ler apenas os 3 versículos, diferente do que eu costumo fazer. Eu gosto de ler a passagem bíblica toda, entender todo o contexto. O contexto eu já estou lhe contando aqui, por isso que eu contei até agora. Mas você me permita pregar hoje de uma maneira até um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, mas eu vou pinçar esses três versículos aqui para a gente falar a respeito desses 3 testemunhos. A gente vai ver que 2 deles Jesus não aceitava. Se Jesus não aceitava, eu e você também não devemos aceitar esses testemunhos. Amém? E aí a gente vai falar de um terceiro que esse Jesus aceitava. E esse é o que eu e você precisamos aceitar, precisamos basear a nossa vida nesse testemunho. Bom, vamos lá, explicado tudo isso, vai ficar fácil você entender agora. João capítulo 5, versículo 31, olha o que Jesus diz. Se eu dou testemunho a respeito de quem? De mim mesmo, o meu testemunho, o quê? Não é verdadeiro. Olha só o que Jesus está dizendo. Que se eu dou, ele está falando claro do caso dele, mas vamos trazer para mim e para você. Se eu dou testemunho de mim mesmo, esse testemunho não merece crédito. Esse testemunho não é verdadeiro. Mas é muito comum
nós ouvirmos isso e até às vezes falarmos, né? Comum, como eu dizia, a gente ouvir assim: não, eu sou assim. Já ouviu essa frase? Não, eu sou uma pessoa, olha, eu sou uma pessoa muito justa. Eu sou uma pessoa muito correta. Não, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas certas. Não é assim? Não, porque eu sou uma pessoa que eu não minto, eu só falo a verdade. Não, porque eu sou uma pessoa muito esforçada. Não, porque eu sou uma pessoa assim que eu creio muito em Deus. Não, porque eu sou uma pessoa, olha, modéstia à parte, mas muito santa. Não, porque eu sou uma... E assim vai. E assim vai. E quantas vezes a gente não ouve isso no dia a dia? E quantas vezes a gente não fala isso, né? Só que a Bíblia está dizendo o seguinte, o próprio Senhor Jesus está dizendo: se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Meu irmão, olha só, quando a gente fala de si mesmo, a gente não pode dar crédito nenhum a isso. E testemunho aqui, né, entendo como eu falava há pouco, no sentido daquilo que a gente fala e até mesmo daquilo que a gente pensa a respeito de si mesmo. Porque se você for ver isso, isso é muito transitório, é muito volátil, né? Um belo dia você acorda assim com a tua autoestima lá em cima, não tem dia que a gente acorda assim? Né? E aí você diz: poxa vida, mas eu sou um vencedor, Deus está comigo. E você diz e pensa a respeito de si mesmo as melhores coisas. Outro dia você acorda lá, e a tua autoestima está lá embaixo, está quase uma baixo estima, né? Mas a sua autoestima está lá embaixo. E às vezes a pessoa fala: não, eu nasci foi para sofrer mesmo. Eu nunca consegui nada a ver, não vai ser agora que eu vou conseguir. Não é assim? Dá para dar crédito ao nosso testemunho? Não dá, meu irmão. Dá para eu dar crédito o que alguém está falando de si mesmo? Não dá para dar crédito. Eu não posso, sabe, alguém tá se apresentando, alguém está se vendendo, né, de uma determinada maneira, e eu não posso, ó, com base naquilo, tirar conclusão ou achar que aquilo é verdadeiro. Não, a pessoa, não, ela está falando de si mesma. Se fosse aí num outro falando dela, a gente já vai chegar lá, né? Já não deveríamos, mas ainda é mais aceitável do que a pessoa falar de si mesma. Então, outras vezes não é nenhuma questão de autoestima, outras vezes é uma questão de arrogância mesmo, de orgulho que entra, e aí a pessoa se acha o mais certo do que os outros, o mais justo do que os outros, o mais correto, o mais isso, o mais aquilo, e a pessoa estufa o peito, e a pessoa abre a boca para falar de si mesmo. Eu particularmente, eu fico assim, bem com o pé atrás, com o pregador, que ele está pregando e ele fala mais dele do que de Jesus. Não sei se você já viu assim, mas quando alguém começa a pregar e tem muito eu na história, vai me dando um ruim assim, vai me dando um troço esquisito, né? E sei lá, eu acho que a pessoa deveria se preocupar mais para falar de Jesus do que falar de si. Às vezes a gente, claro, conta até uma experiência, aí você vai dizer: olha, eu certa vez e tal, mas para ilustrar o que você está pregando, para ilustrar o que você está falando. O triste é quando o pregador está lá pregando, ele mais exalta as suas virtudes do que qualquer outra coisa. E aí tá meio esquisita a conversa, aí você tem que perguntar: mas você está pregando de você ou de Jesus? Aí decide aí que tá difícil aí, você não sabe bem quem é que está no trono, né? E a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque, meu irmão, nós não podemos levar isso na brincadeira. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda.
eu deixei o orgulho entrar, meu irmão, a queda está vindo logo atrás. São duas coisas que andam de mão dada, o orgulho e a queda. A Bíblia diz, antes da queda do homem, eleva-se o seu coração. Meu irmão, a Bíblia fala muito a respeito dessa dinâmica orgulho-queda. E a Bíblia vai dizer, antes da queda do homem, o coração da pessoa se eleva. Pode perceber, uma pessoa que ela comete um pecado, é porque o coração da pessoa se elevou acima da palavra, acima do temor, do respeito que a pessoa tinha pela palavra de Deus. Não é verdade? A ponto de desconsiderar a palavra e fazer aquilo que eu quero fazer. O meu coração não se elevou? E aí a Bíblia diz, antes da queda do homem, eleva o seu coração. E diz também, né? Antes, o orgulho, ele precede a queda. Então, é algo que eu preciso tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E eu não posso aceitar o meu testemunho, o que eu penso ao meu respeito, o que eu acho ao meu respeito, né? O que eu falo até mesmo ao meu respeito, meu irmão, isso precisa ser desconsiderado. Amém? Assim como aquilo que alguém fala a respeito de si mesma, também precisa ser desconsiderado, para que a gente não venha cair em nenhum tipo de armadilha. Amém? Né? Mas principalmente aqui o que eu quero focar hoje é que eu não posso dar crédito ao meu testemunho quando eu testifico de mim mesmo. E tem muita gente se deixando levar pelo próprio testemunho, daquilo que a pessoa pensa a respeito de si, e às vezes ou vai entrando num orgulho, numa arrogância, achando que é muito mais do que na verdade a pessoa é, ou ao contrário, a pessoa vai se rebaixando, sempre se achando um coitadinho, porque dá crédito àquilo. Bom, vamos dar um pulinho, versículo 34. Depois, na sua casa, eu gostaria que você lesse a passagem bíblica toda, tá? Mas, como eu disse, hoje eu vou pensar aqui esses 3 versículos apenas. Aí, aqui no versículo 34, Jesus vai dizer assim, eu, porém, não recebo testemunho de homens. Na minha tradução que diz humano, é a mesma coisa. Mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Outro testemunho que Jesus não recebe é o testemunho de homens. Amém? É o testemunho humano. Outra coisa que Jesus desconsidera é aquilo que as pessoas falavam dele. Olha que interessante. E perceba que teve certa feita, que Jesus ele pergunta para os discípulos, não é? O que estão falando de mim aí fora? O que os homens dizem a meu respeito? Estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas e tal. E aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Aí o Pedro diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e tal. E aí Jesus vai dizer, muito bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Agora você perceba que mesmo Jesus procurando saber o que as pessoas diziam a respeito dele, ele não se baseava por isso. Nem pelo que as pessoas diziam, nem pelo que o Pedro disse. Jesus não olha para o Pedro e diz, sério, Pedro? É isso mesmo? Você está achando isso de mim? Será que eu sou Jesus? Será que eu sou Jesus? Não, né? Será que eu sou o Cristo? Será que eu sou o Messias? Não, meu irmão, Jesus, ele sabe quem ele é. E a gente daqui a pouco vai entender por que ele sabe quem ele é. Mas, olha só, mesmo ele perguntando o que as pessoas diziam, ele não se baseava por isso. Já imaginou se Jesus fosse se basear, por exemplo, pelo que a família dele falava dele? Certa vez a família dele foi atrás dele, já leu isso na Bíblia?
para prendê-lo, dizendo assim, ele está fora de si. Está doido, coitado, ó, agora está achando que é Jesus, está achando que é Cristo. Não foi isso? Meu irmão, a Maria, que havia dado à luz a Jesus, que havia recebido o anjo, ouvido a respeito de quem era Jesus, que havia concebido de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus, ela mesmo chega um momento que ela começa a duvidar de quem é Jesus. Gente, João Batista teve um momento de que duvidou quem era Jesus. Que isso, pastor? Não fala isso. Está na Bíblia. Quando João Batista estava preso, ele manda os discípulos dele até Jesus, o mesmo João Batista que estava batizando e viu Jesus passar e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estava preso, manda discípulos dele, os discípulos dele, até Jesus para perguntar assim, ei, é você mesmo que é o Cristo ou nós devemos aguardar outro? E aí Jesus, né, diz assim, peraí, senta aqui um pouquinho, fica aqui no culto aqui, daqui a pouco eu falo com vocês. E aí eles estão vendo o evangelho sendo pregado aos pobres, eles estão vendo pessoas sendo curados, milagres e maravilhas. Ele diz assim, eu não vou responder para vocês, faz o seguinte, vai lá e fala para o João o que é que vocês viram. Amém. No próprio texto aqui, você vai ler em casa, não vai? Vai, com certeza. Então você vai ver que Jesus fala disso, as minhas obras testificam de mim. E é o que acontece. Quando Jesus fala para os discípulos. Então os discípulos de João voltam lá e dizem assim, olha, ele não respondeu se é ele ou não, mas a gente viu isso. Ah, então é esse mesmo. Então eu não errei. Meu irmão, olha que coisa séria. O mesmo que um dia estava dizendo, este é o Cordeiro de Deus, chegou um momento que ficou na dúvida. E é como é que você se baseia? Pelo que os outros falam. Como é que você vai reger a sua vida, você está entendendo? Por aquilo que as pessoas dizem a teu respeito. Meu irmão, e você sabe como é que é as pessoas, né? Alguém começa a falar bem de você, daqui a pouco está todo mundo falando bem de você. Uma hora que você cai nas chamadas más línguas, verdade não é? E, meu irmão, se prepara, que vão falar o que deve falar e até o que não deve. É assim ou não é? E aí como é que eu vou me basear por aquilo que as pessoas falam a respeito de mim? Meu irmão, mas isso é o que nós mais vemos por aí. E não só por aí, mas por aqui também. Pessoas que vão baseando a sua vida de acordo com aquilo que os outros falam. E o grande problema disso é que a pessoa que baseia a sua vida por aquilo que os outros falam, ela acaba tendo uma necessidade, então, das pessoas falarem coisas boas. Então eu começo a agir, a fazer só o que eu sei que vão bater palma. Você está entendendo? Ah, mas eu preciso confrontar alguém. Poxa vida, mas e se as pessoas não gostarem e começar a falar mal de mim? Não, então eu não posso, você está entendendo? Então eu tenho que fazer o que vai agradar as pessoas, porque aí as pessoas vão falar bem a meu respeito. Aí entra um pouquinho naquilo que a gente falava há pouco, na semana passada, que por eu não saber quem sou, não entender para que eu fui chamado, então eu começo a imitar os outros. E aqui é tão danoso quanto eu começo a tentar agradar todo mundo. E, meu irmão, não tem algo que vai me levar ao fracasso tão rápido quanto tentar agradar as pessoas. Porque é impossível se agradar as pessoas. Já notou isso? Meu irmão, é impossível você agradar as pessoas. Esses dias eu estava assistindo uma aula de uma professora, estava ao vivo, né? Eu acho que quando eu estava assistindo já nem estava mais ao vivo. Mas daí, quando ela gravou, ela estava ao vivo, né? Aí ela começou a ler os comentários. Essa aula vai ficar gravada?
Essa aula vai ficar gravada? Essa aula vai ficar gravada? Ela falou assim, mas vocês também são brincadeira, né? Quando a gente grava a aula, vocês ficam nos comentários reclamando que quer aula ao vivo. Ah, mas essa aula não é ao vivo, essa aula não é ao vivo. Quando a gente faz aula ao vivo, vocês não assistem ao vivo e ficam perguntando se vai ficar gravado para assistir depois. Mas assim não é. O ser humano é assim, não adianta. Isso quando você dá duas opções. Se você der 10, pior ainda. Aí vai dar até briga. Não é assim? Porque você jamais, meu irmão, vai conseguir agradar todo mundo, não tem jeito. E eu não posso me basear por aquilo que as pessoas falam ao meu respeito. Meu irmão, teve momentos que teve pessoas para falar, bendito foram os seios que te alimentaram. Não foi isso? Teve momento que as pessoas falaram, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, tirava as roupas, jogava no chão para Jesus passar em cima com o burrinho, arrancavam folhas de árvores para colocar no caminho para Jesus entrar. Agora essas mesmas pessoas daqui a pouco estavam gritando, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Aí o Pilatos diz, e esse aqui, o que eu faço com ele? Então, mata, mata, mata. Não foi isso? Mata não, né? Era pior. Crucifica-o, crucifica-o. Não era só matar, mas era uma morte terrível, né? De agonia. Então, como que eu vou me basear pelo que as pessoas falam? Mas tem gente, meu irmão, e aí eu volto no que eu falava semana passada, que está em crise de identidade, que ainda não descobriu quem é, que o que qualquer um fala, a pessoa se baseia. A pessoa, ela faz... Eu lembro de um irmão na igreja que, assim, né, a vida financeira dele era bem complicada, né? E assim, de vez em quando ele chegava lá com umas ideias mirabolantes, né? Então, ele chegava lá e dizia, pastor, agora já sei o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer tal coisa. Pastor, o pessoal está dizendo aí que isso aí está dando dinheiro e tal, eu vou ficar rico, o senhor vai ver só e tal. Ô, irmão, vamos orar, né? Ver se é... Esse é o plano, é a vontade de Deus. Passava uns 2, 3 dias, uma semana, e é aquele negócio lá, pastor, não, aquilo lá não deu certo, não, aquilo lá, o pessoal exige muita coisa. Não, mas agora eu descobri uma boa. Agora, não, essa sim, não, o senhor vai ver só, você é o maior dizimista dessa igreja, que agora eu vou fazer isso e não sei o que, e tal. Só para você ter uma ideia, eu lembro de um dia, né, os outros assim, mas toda semana chegava com uma coisa. Eu lembro de um, esse eu não esqueço. Que ele chegou e falou assim, pastor, agora já sei o que eu vou fazer. Pastor, esse negócio tá dando dinheiro e é um mercado assim que vai crescer muito e tal. Aí, irmão, o que você vai ser? Eu vou ser piloto de helicóptero. Falei, irmão, vai ser piloto de helicóptero. Né? Gente, não é jogar cal na fé de ninguém ou no sonho de ninguém, mas... Sabe? Você vai ser, não, pastor, agora, era na época do pré-sal, que descobriram o pré-sal, né? Não, descobriu o pré-sal, agora vão montar um monte de plataforma, de extração, e vai precisar de muito helicóptero para levar os trabalhadores, retirar os trabalhadores, então o mercado vai crescer muito e tal, e vai ser lindo, maravilhoso. E aí, repito, gente, por favor, não me entenda errado. Não é, sabe, não é chutar os castelinhos de areia da pessoa, mas às vezes a pessoa precisa assim de um choque de realidade, né? Não tem outra palavra. Eu falei assim, irmão, e você já viu qual a escolaridade que precisa ter para fazer o curso? Porque qual que é a escolaridade do irmão? Não tinha terminado o ensino fundamental. E você já viu assim, como é que é? Se tem alguma faixa etária? Porque o irmão está com quando? 40 aí? É 40 e lá vai fumaça, pastor. Pois é, agora você vai começar uma nova profissão? Você está entendendo? Ô, irmão, chegou a ver quanto é que custa a hora
A hora, porque depois que você faz o curso, que não deve ser nada barato, você precisa de uma quantidade de horas de voo. Você já viu quanto é que custa 1 hora de voo? Hoje eu não faço ideia, mas na época, porque havia conversado com outras pessoas, eu não sabia a hora do helicóptero, mas eu já tinha ouvido falar da hora de voo de avião, que tinha um irmão que era piloto, tinha conversado, não fazia muito tempo com ele. Eu falei assim, eu não sei quanto que é a hora do helicóptero, mas imagino que deve ser talvez um pouco mais barato que a hora do avião, mas você já calculou quanto é que você vai gastar? Meu irmão, porque é um jovem que não é casado, não tem filhos, tal, beleza. Mas assim, você é casado, você tem filhos. Sabe? Tá bom. Ah, pastor, mas é meu sonho. Tá bom, mas vê se tem direção de Deus aí. E outra, a Bíblia diz o quê? Antes de começar uma obra, faz o quê? Senta, pega papel e caneta e vai calcular. Amém, igreja? Bom, ó, eu tenho que terminar meus estudos, vai tanto tempo. Né? Não vou nem falar de recursos, ó, não vou nem falar de recursos, vai tanto tempo. Aí eu preciso fazer depois não sei como é que é o nome hoje, né? Mas o ensino médio, o ensino fundamental, precisa fazer o médio, aí eu preciso fazer, não sei se é uma faculdade, é um curso, acredito que seja um curso, né? de piloto e tal. Com quantos anos eu vou terminar essa brincadeira? Ah, terminar aqui com 50 e alguma coisinha. Será que eu ainda vai ter mercado? Né? Tá bom que, por exemplo, essa questão de piloto, geralmente são pessoas mais experientes mesmo, até porque tem que ter bastante tempo de voo. Quanto mais tempo a pessoa tem de voo, melhor. Né? Então, geralmente, pega pessoas de mais idade. Né? Mas você está entendendo? Eu tenho que fazer as contas. Tá, e aí quanto que eu vou gastar nessa brincadeira? Tá, e como é que a minha família vai viver até lá? Amém? Então, assim, meu irmão, eu não posso me basear porque o outro falou. Aí talvez eu conversei com alguém que isso para aquela pessoa é excelente, mas não é para mim. Aí eu converso com alguém, me empolgo e tal, não sei o quê. Aí eu converso com o outro e me empolgo e tal, eu tenho que tomar cuidado. Falando nisso aí, né, esses dias eu vi o pastor Cláudio Duarte falando, eu achei engraçado demais o testemunho. Se é que dá para chamar de testemunho, sei lá. Né, mas ele contando a história, que ele falou que foi pregar num lugar e aí um irmão falou assim para ele, pastor, o senhor já andou de jet ski? Não. Ah, não, então o senhor vai andar. Vamos lá e tal, que eu tenho um jet ski, não sei o quê, disse que andou no jet ski lá do irmão. Achou o máximo aquilo, máximo, e tal, e aí o irmão falou, não, e nem é caro, olha, é tanto e tal, não sei o quê. Ele falou, poxa, pior que não é caro mesmo e tal, acho que eu vou comprar um trem desse. Disse que voltou para casa, chegou para a mulher, todo empolgado, mulher, vou comprar um jet ski. Ela diz, vai. Vou. E para andar onde? Não sei se eles ainda moram lá, mas eles moravam em Xerém. Ela diz, e você vai andar onde com isso? E você vai guardar aonde? Ele diz que ela foi chutando todos os castelinhos de areia dele. Daqui a pouco chegou a dizer, acho que eu não vou comprar um jet ski. Mas você está entendendo que às vezes a gente fala com alguém, vamos ser sinceros, a gente também fala com alguém, se empolga, isás, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Talvez se você olhar lá na tua casa, tem um monte de coisa que você comprou na empolgação que está lá até hoje. Usou 2 vezes. Mas não é assim? Então, meu irmão, isso que eu estou falando, sim, nesse aspecto, tá bom, você comprou, teve um prejuízo, está lá parado, depois você vende pela metade do preço, fica feliz da vida. É 2 alegrias, uma quando compra e outra quando vende aquilo. Causou 2 alegrias na tua vida aquilo, né? Mas isso não é o pior.
Isso não é o pior problema quando a gente começa a basear a nossa vida, você está entendendo? A tomar decisões muito mais sérias do que comprar ou vender alguma coisa, tomar decisões, sabe, importantíssimas na nossa vida baseado no que os outros falaram. Nós não podemos fazer isso jamais. Deixa eu correr aqui. Versículo 39 agora, pula lá para o 39. Bom, se eu não tenho que me basear o que eu penso, o que eu acho. Se eu não tenho que me basear pelo que as pessoas pensam, acham ou falam a meu respeito. Então, o que eu devo fazer? Qual é o testemunho que eu tenho que tomar para a minha vida? Versículo 39 diz assim, Jesus falando àqueles religiosos. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. O que ele diz aí? E são elas mesmas que de mim testificam. Jesus está falando, vocês pegam as Escrituras, a Bíblia, e estão lá examinando, folhando, comparando uma passagem bíblica com a outra e tal, porque vocês acreditam que nas Escrituras vocês vão encontrar a vida eterna. Eles estão certos. É na Escritura que a gente vai encontrar. Mas as Escrituras é que vão nos apontar por quem nós vamos encontrar a vida eterna. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Você está entendendo? E ele está dizendo, e são essas Escrituras que vocês estão aí examinando, folhando, que dão testemunho, que testificam a respeito de mim. Só que o testemunho das Escrituras vocês não estão querendo viver. Ó, o versículo seguinte. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Mesmo a palavra testificando de mim. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus está dizendo que o testemunho que ele aceita é qual? É o da Escritura, é o da palavra. Amém? E é esse testemunho, meu irmão, que eu e você precisamos ter, precisamos aceitar, nós precisamos viver por esse testemunho. Não pelo que eu penso, eu acho a meu respeito. Meu irmão, porque não importa, eu sempre vou errar. Eu sempre vou errar. Ou para mais ou para menos. Amém? Mas eu sempre vou errar. Se eu me basear pelo que os outros falam, pior ainda, aí esqueça. Eu preciso basear a minha vida por aquilo que a palavra de Deus diz. É aquela velha frase, mas que precisa ser verdade. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém, igreja? É dessa forma que eu e você precisamos viver. Pelo testemunho da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a meu respeito. É isso que eu sou, é isso que eu tenho, é isso que eu posso. E aquilo que a palavra de Deus diz que eu não posso, o que não é para eu fazer, então acabou. Então eu não posso, então não é para eu fazer, porque eu vou viver a minha vida baseado na palavra. E se nós vivemos a nossa vida, meu irmão, aceitando o testemunho da palavra, aceitando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, nós vamos viver uma vida no mais alto nível. Amém? Pois é isso que a palavra de Deus declara a nosso respeito. Mas eu preciso, pastor, mas é que eu estou olhando aqui, eu estou vendo, não, eu vou desprezar isso. Não, pastor, é que fulano disse, o outro lá falou, não, eu vou desprezar isso. O que a palavra de Deus diz? A palavra diz isso, então é isso aqui. A palavra de Deus diz que eu estou curado, então eu estou curado. A palavra de Deus diz que eu fui liberto, então eu fui liberto. A palavra de Deus diz que eu fui feito justiça de Deus, então eu aceito esse testemunho.
Por Cristo Jesus eu fui feito justiça de Deus. Eu não vou me justificar, porque eu já fui justificado. É o Senhor que me justifica. Amém? Então nós precisamos colocar verdadeiramente o nosso coração e basear a nossa vida naquilo que a palavra de Deus diz, não naquilo que eu penso a meu respeito, não naquilo que as pessoas pensam a meu respeito, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E se eu viver assim, então eu não vou ter crise de identidade. Amém, igreja? Então eu não vou, meu irmão, querer imitar os outros, eu não vou ficar, mas quem eu sou? Não, eu sei quem eu sou, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, é esse que eu sou. Então eu não vou ter problema com relação a isso. Né? A gente falava na semana passada até do Davi, seu pastorzinho de ovelha, que não sei o quê, mas não tem problema com isso, hoje eu sou pastor de ovelha mesmo. Aí, daqui a pouco, ele faz parte da corte lá do Saul. Saul fica com inveja dele, manda ele à frente da batalha, como a Bíblia diz, a entrar e a sair com os exércitos de Israel. Não, agora eu sou guerreiro, então eu sou guerreiro. Então é isso que eu sou. Mas eu sei que tudo isso aqui que eu estou passando é transitório, porque eu sei que, na verdade, Deus me chamou para ser rei. A mesma coisa é José no Egito. Ele sabe o que Deus tem para ele, sabe para que ele foi chamado. Amém, igreja? Ele sabe disso. Então ele sabe que tudo aquilo que ele está passando é transitório. Mas ele está lá com o peito estufado, dizendo que eu não vou obedecer nada, porque um dia eu vou mandar e tudo isso aqui. Não, agora eu sou escravo, vou obedecer. Sim, senhor. Não, senhor, pode deixar. Amém? E aí ele vai crescendo, a vida dele vai passando por aquelas transições, e Deus vai preparando ele, até que ele chega naquilo que Deus tinha para ele. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, viver a nossa vida baseado nisso. Não é o que eu penso, não é o que os outros falam, é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Meu irmão, ele era um escravo. Escravo naquela época era considerado coisa, era considerado mercadoria, tanto que era vendido e era comprado. Era uma mistura de animal com mão de obra, com ferramenta. Era dessa forma que um escravo era visto, não era considerado pessoa, não era considerado gente. Já imaginou se ele se baseasse pela forma que as pessoas olhavam para ele ou pela forma que as pessoas falavam dele? Você está entendendo? Não, meu irmão, mas ele tinha no coração dele, Deus me mostrou algo que Deus vai fazer, um dia vão se curvar diante de mim, é esse que eu sou. É esse que eu sou e eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Então que a gente possa viver dessa maneira. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.